Eu gostaria de dar início à penúltima sessão do nosso evento de comemoração dos 50 anos da pós-graduação do nosso Instituto, com a mesa de fundações e instituições de amparo à pesquisa e associações científicas também, né? Gostaria de anotar aqui a presença na mesa da professora Maria Isabel de Castro Souza, que é da Faculdade de Odontologia da UERJ, ex-presidente da FAPERJ, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, e atual subsecretária de Ensino Superior de Pesquisa e Inovação da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, a SECT, do Estado do Rio de Janeiro. Né? Da professora, aqui à minha direita, Miriam Pilar Grossi, que é titular do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente da Ampox. E do Pedro Abrumovai, que agora não está como professor, né, Pedro? Ex-secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e ex-secretário nacional da Justiça do Governo Federal e diretor regional para a América Latina e o Caribe da Open Society Foundations. Gostaria de, sem mais para o momento, passar o microfone para a professora Maria Isabel. Bom, boa tarde a todos. É um prazer, uma alegria estar aqui no IESP, que é a minha casa também, né? Sou UERJ, sou professora titular da universidade, então é muito bom estar em casa. Mas aqui estou como subsecretária da SECT e também representando o professor Gerson, presidente da FAPERJ, que teve um problema familiar com o pai dele e que vai ter que ser hospitalizado para a troca de um marca-passo. E aí, por isso, ele não está presente. Bom, eu não sei se a gente começa somente a se apresentar, eu não vi as outras mesas. Vocês querem que comece a falar? Sim, sobre... 15 minutos de fala. Tá bom. Vou falar um pouquinho da questão governamental, daquilo que a gente tem visto como movimento do atual governo, daquilo que a gente pensa como interface, não só desenvolvimento de ações dentro das secretarias de governo, utilizando a máquina do Estado, como também uma abertura, uma possibilidade de abertura de trabalhos com empresas, com associações, para que a gente possa ter um futuro aí profícuo. Desde o momento da transição do governo, que a gente vem trabalhando um novo modelo de pensamento do que a gente quer com aquilo que é destinado pela universidade, para a universidade e especificamente para as vinculadas do governo do Estado. E aí a gente tem, dentro dessas vinculadas da SECT, o UERJ, o ESO, o ENF, FATEC, CCIERJ e a FAPERJ. Né? É terra arrasada, o cobertor quase inexistente, e de que forma a gente faz um meio limão, uma limonada para muitos tomarem. Né? Dentro dessa perspectiva, a busca de soluções inovadoras passa, logicamente, pelo trabalho daquilo que o governo lhe tem de mais caro, que é a expertise das suas universidades. E é nesse contexto, atrelado ao trabalho também de inovação dessas mesmas universidades, que a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação tem tentado buscar ações, não só dela para dentro de si, como também na interface entre outras secretarias. Então, só para vocês terem uma ideia, no mês de julho, no final do mês de julho, nós fizemos um evento GovTech, onde, baseado naquilo que o governador tinha colocado como planejamento de ações inegociáveis do governo, trouxemos algumas soluções inovadoras em cima dessas temáticas, e aí juntamos todas as secretarias de Estado nesse evento e, para além disso,
nós tivemos um espaço para as startups das vinculadas, não só a Startup Rio, como da UERJ, da UESO, da UENF, para que elas pudessem mostrar trabalhos que pudessem confluir para uma melhoria de gestão governamental. Bom, e quem foi a ferramenta desse processo? A FAPERJ. Nós estamos habituados, e aí agora saindo da subsecretária para a professora titular da universidade, nós, academia, nós estamos habituados a entrar nos editais, ficar nos nossos mundos e aí, dentro daquele microcosmos, trabalhar nos nossos processos, os nossos produtos, os nossos papers, e aí veio uma crise. E aí, dentro dessa crise, a gente teve que abrir a porta. E dentro dessa porta, a gente teve que dialogar com o colega ao lado. Então, eu tenho café, você tem açúcar, então nós dois vamos tomar café juntos. Isso aconteceu de uma forma na universidade e entre as universidades, né? Tanto é que não só entre as vinculadas da Secretaria de Ciência e Tecnologia, como também com o Fundão, como também com o Fiocruz, onde, com a falta de recurso das fundações, das agências de fomento, a gente teve que tentar ver de que forma continuaria o trabalho e aí juntar e unir esforços para saber o que falta a você, o que falta a mim, e vamos tentar fazer um escambo nisso para poder tentar sobreviver, porque, para além da pesquisa, nós temos os nossos nomes, as nossas carreiras, o nome dos institutos, muitas pessoas que dependem disso. Não é pesquisador só, ele não trabalha sozinho, então ele carrega consigo muita gente, e isso traz benefícios para a instituição, como também traz orgulho para o próprio professor, pesquisador, e para toda uma equipe. Então, o papel da FAPERJ, ele vem atrelado a uma missão não só para o desenvolvimento dos trabalhos em pesquisa, mas também como fomento de desenvolvimento socioeconômico, como uma ferramenta que a gente pode produzir algo mais. E aí eu não estou dizendo aqui que a pesquisa ela não traz isso, mas ela também tem que se olhar de uma forma diferente, ela tem que ter um outro papel dentro da sociedade, que não só aquele de colocar e aplicar a sua pesquisa para uma agência de fomento e viver no seu microcosmos. É preciso inovar também nessa confecção, nesse fazer de pesquisa. E aí a FAPERJ, hoje, ela tem um comitê, foi criado e aprovado no Conselho Superior, um comitê de prioridade RJ, onde as demandas governamentais elas entram e são avaliadas por esse comitê de prioridade, e a gente vai fazer o quê? Um match entre as demandas governamentais e aquilo que a gente tem de melhor em pesquisa, a excelência dos nossos institutos, das nossas fundações, das nossas universidades, para que a gente possa não só servir aquele nosso microcosmos, que é relevante, que é prudente, que é louvável, mas que a gente também possa fazer essa interface com a ação governamental. Sem isso, a gente não se torna fundamental. A gente tem que criar, como professor, e aí pensando politicamente, a gente tem que criar um imbricamento com as ações governamentais para que a gente possa ser insubstituível, para que o primeiro pensamento para a resolução de um problema seja sobre nós, sobrecaia sobre as universidades, sobrecaia sobre as nossas expertises, que é aquilo que a gente faz a vida inteira. Então, é nesse sentido que hoje a Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPERJ, ela tem se debruçado para que a gente possa não só fazer
pesquisa e prover a pesquisa daquela maneira mais elementar que a gente conhece, mas também que ela possa prover a pesquisa como uma ferramenta de mudança e de desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado. E aqui eu espero contar com todos vocês para que a gente possa fazer isso. Muito obrigada. Bom, eu vou só quebrar o protocolo um pouquinho aqui, na verdade, tomar a palavra muito brevemente, porque eu percebi que eu não introduzi a mesa de uma maneira adequada. Eu acho que essa mesa aqui ela se encaixa muito bem no programa geral do evento, porque no programa geral do evento, até agora, nós tratamos da questão interna da pós-graduação, na verdade, disciplinar, da questão histórica do Instituto. E eu acho que essa última mesa, obviamente, como ficou bem claro aqui, tem como objetivo colocar outras questões externas que colocam a vida do nosso Instituto, as condições de possibilidade, eu diria, né, da nossa existência, da nossa atividade. E foi interessante, inclusive, colocar ela no fim, porque eu acho que, quando vocês viram as narrativas históricas do IUPERJ e do IESP, quer dizer, as coisas nem sempre foram assim, na verdade, como são hoje em dia. Essa regularidade que a gente tem hoje na universidade pública não era assim na época, na primeira parte, pelo menos, da existência do IUPERJ, ou seja, a maneira como a gente financia, inclusive, a nossa atividade, na verdade. No passado, ela era muito mais plural no IUPERJ, né? E, hoje em dia, eu diria que o contexto está em constante transformação. Então, eu acho que essa mesa é muito feliz porque ela traz uma representante do poder público, na verdade, das fontes públicas de financiamento, um representante de fontes privadas, que, de alguma maneira, fala sobre a sociedade civil também, né? É uma demanda que vem da sociedade civil sem intermediação do Estado, né? E uma representante de uma associação de pós-graduação, a mais importante do país, na qual a gente também sabe, quer dizer, a gente vai ter uma reflexão sobre uma questão que é mais coletiva do que somente o nosso instituto, né? Então, acho que essa confluência de perspectivas é o que faz essa mesa tão importante para esse momento. Tá? Então, eu gostaria de passar a palavra para a Miriam. Bom, eu estou muito contente de estar aqui, agradeço muito o convite do João para estar aqui presente, e desde de manhã, escutando tudo que foi dito, eu fiquei só lamentando de não ter podido estar aqui ontem, porque eu aprendi imensamente e fiz inúmeras reflexões também sobre a Ampox e as ciências sociais, e mais das dificuldades, talvez, de diálogo atual entre a antropologia, da qual, né, eu sou originária, sociologia e ciência política, escutando as várias narrativas e todas as linhas de pesquisa, vendo o quanto, talvez, e é um dos pontos que eu, né, pretendo chegar, mas já avanço nisso em relação à Ampox atualmente, o quanto talvez a gente esteja perdendo de não estar dialogando mais em espaços conjuntos, porque o que eu tenho escutado aqui é de extrema necessidade e utilidade também para as diferentes antropologias nas quais eu circulo mais e produzo, e a impressão, né, escutando aqui, é de que a gente está, de alguma forma, eu acho que a gente... Então, quero chegar lá, na minha reflexão um pouco sobre, né, esse momento atual da Ampox, o qual eu, né, assumi o mandato no dia 1º de janeiro desse ano, como vocês podem imaginar, um momento muito dramático, e que tem nos exigido na Ampox repensar mesmo. Eu conversava há pouco, né, eu acho que, quer dizer, nós vamos ter que repactuar entre nós programas de pós-graduação de ciências sociais, antropologia, sociologia, ciência política, relações internacionais e os outros, né, associados, o que realmente nós queremos como projeto da nossa associação, o que nós queremos como projeto para as ciências sociais no Brasil deste momento e o que vem para frente. Então, assim, muito rapidamente, né, eu tinha preparado um texto, mas eu acho que eu vou passar por várias partes dele, só para dizer que a minha avaliação nesses primeiros meses na Ampox, né, sempre que a gente entra em um novo cargo, algum novo lugar que a gente tem que falar por uma instituição, a gente também vai atrás, e eu, como antropóloga, que tenho trabalhado sobre história da antropologia, de tentar entender, né, encontrar um sentido para a história dessa instituição, a qual, claro, todas as pessoas aqui nessa sala, sobretudo as mais
antigas, as nossas pessoas, as mais sêniores, têm a sua visão e o seu ponto de vista, e porque participaram, cada um de nós, a primeira Ampox que eu fui foi em 1984, em Águas de São Pedro, cada um de nós, da sua própria experiência, a gente escutou muito isso aqui hoje também, como a experiência individual, ela marca também institucionalmente, né, o grupo. Então, claro, da nossa história, a gente vai vendo como, né, a instituição. Eu, né, comecei a olhar também primeiro eu pensava de falar um pouco mais sobre o lugar, a importância de vocês na Ampox, mas depois desisti porque ela é inequívoca, né? Nós temos pelo menos 5 ex-presidentes que foram aqui de vocês, ex-presidentes da Ampox. Não tem reunião onde não tem todas as diretorias, todas as comissões, todas as reuniões, todas as atividades, a presença do então e o PERJ, mas que eu já vou assumir o IESP como a única categoria aqui, porque eu vi que teve 2 categorias que foram ativadas o tempo inteiro, né? Vamos, então, para a categoria atual, sempre sabendo que ela está incluindo a outra. Então, essa presença, ela é... Hã? Superação, obrigada. Superou. Tá, então, yes, muito obrigado. Né, eu queria também dizer isso, assim, que do meu pouco conhecimento também institucional de vocês se deu pelos anos que eu passei junto com a Adalberto na representação das nossas áreas na CAPES, onde a gente também pôde, né, dialogar. Então, fazia tempo desse diálogo também mais com a instituição de vocês. E eu estava pensando também, revendo isso, sim, 50 anos, super importante. Né? Comentava na hora do almoço, é muito interessante também e fantástico que muitas pessoas que estavam no início continuam aqui com a gente. Isso fala também de uma história dessa instituição que é capaz de manter e de não excluir, né, os seus pesquisadores a partir de um determinado momento, e dessa integração, dessa transmissão geracional que eu vi aqui de forma super positiva. Eu acho que é algo que eu, né, saio daqui muito encantada com a forma como vocês constroem essa continuidade e se reconhecem como parte de um conjunto que, independente de geração, está produzindo, né, pesquisas e teses e etc. juntos. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava pensando um pouco isso. Quer dizer, quando fui pensar, os 50 anos parece muito. Sim, é muito para o Brasil, né? Junto com o Museu Nacional, são os 2 únicos programas de pós-graduação que esse ano vamos homenagear na reunião da Ampox, que completam 50 anos. Mas, a Ampox surgiu, então, apenas 8 anos depois que o IESP tinha sido criado. Na época, talvez, para quem estava lá, pode contar, pode parecer que fazia muito tempo, né? 8 anos, quando a gente é jovem, uau, é um tempão. Mas, provavelmente, se a gente olha hoje, pensem, programas que têm só 8 anos criariam hoje uma associação que, né, que hoje, não que seria como a Ampox hoje, mas será que teriam esse peso? Porque o que são programas com 8 anos hoje no Brasil? São programas 3 e 4. Dificilmente um programa com 8 anos vai ser um programa de excelência, 5 no sistema. Claro, tudo isso fala justamente, então, a Ampox e o IESP falam dessa transformação profunda, radical, que a gente teve na pós-graduação, na pesquisa, no Brasil, nesses últimos 50 anos. Sem dúvida, isso está falando, quer dizer, nós não estamos no mesmo lugar, falávamos há pouco, né, ele escutando, claro, já passamos pelo aquilo que a gente está chamando, eu estou chamando de anos de ouro, né? Já se foram, agora estamos nesse outro momento onde a gente está tendo que pensar de outra forma. Bom, eu só queria lembrar também que eu acho que coisas que são bem importantes também da importância do IESP para a Ampox, que é na questão das publicações. Quer dizer, a revista Dados, ela antecede a BIB, que foi a primeira revista criada, né, ainda em 77, logo da criação da Ampox. A RBCS só vai ser criada em 1986, ou seja, 10 anos quase depois do início, né, da criação da Ampox, e a Dados sempre foi uma revista que veio do grupo de vocês e que teve um papel muito importante nessa constituição de hoje, do que também a gente pode pensar, se pensar só nesse campo das revistas, e um dos tópicos que está nos mobilizando imensamente nesse momento em relação à avaliação da CAPES é a famosa questão do qualis único entre todas as áreas de conhecimento, na qual também nós, por um lado, percebemos os riscos que tem para as ciências sociais, para as ciências humanas, para as nossas revistas de excelência, essa nova modalidade que vai ter implicação direta na avaliação. E, por outro lado, nós também
percebemos, ao observar o campo, o conjunto de revistas que nós temos nas áreas de ciências sociais, que nós temos hoje um conjunto imenso de inúmeras publicações em todos os programas de pós-graduação, quase todos têm a sua revista, grupos de pesquisa têm revistas. Nós temos hoje também o que era antes um pequeno grupo muito reduzido de espaço de publicação, né? Eu escutava, continuando na reflexão, né, que fazia um pouco aqui na mesa, de pensar um pouco isso, quer dizer, por que a gente não está mais dialogando né, tu leu o último artigo do professor fulano, de fulano? Antigamente todo mundo tinha lido, mas agora a gente já não leu mais tudo, porque a gente também muitos de nós estamos muito mais lendo os artigos antes de serem publicados, como pareceristas, né, ininterruptos, que nos são pedidos os pareceres, do que depois, quando eles são publicados, bom, já li, já ouvi, já nem sei, a gente nem sabe muitas vezes os nossos pareceres, o que levaram, mas eu acho que sim, eu acho que a gente está também, eu acho que é um outro desafio desse momento, um momento dessa vastidão do campo que a gente tem, e como é que a gente vai alinhar, quer dizer, reconstruir linhas, regras dentro desse campo que saiam só de uma hierarquização e de o que a gente vai, né, que eu acho que o Qualis e a avaliação nos levaram durante muitos anos para isso. Claro, essa hierarquização importante, poderosa, é um reconhecimento, mas também nesse momento onde a gente nem sabe, né, pela reunião da semana passada, se a avaliação vai realmente acontecer nesse quadriênio e de que forma que ela vai acontecer. Então, me parece que nós temos sim que lutar pela manutenção do sistema que a gente ajudou a construir, mas também nós temos sim que nos reinventar, porque esse sistema, de alguma forma, ele está se acabando. Então, a gente tem que dar uma repensada um pouco nisso. Eu, nessa historiografia que eu tenho tentado fazer com documentos e tal, da Unpox, claro, a gente tem, né, recentemente tivemos os 40 anos da Unpox, então teve aquela exposição com fotos, todo mundo se viu lá, como era fulano, era jovem e tal, mas só para tentar lembrar um pouco desse momento aí, só para pensar, eu tenho visto, eu meio que penso que a Unpox passou por 3 grandes momentos e que agora ela está entrando num 4º momento, né? Como é que eu meio que organizo esses 3 grandes momentos? Um primeiro momento, eu acho que é esse que eu chamo de primeira fase da ditadura militar, né, a Constituição de 88, e que era essa fase dos tempos heróicos, não tinha nada, nos reunimos era ainda uma criação, onde também no início se reúne nas capitais, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, depois em 1981, 5 anos depois, então, que já começa a se reunir nessas águas termais, nesses lugares que a gente não consegue, para a minha geração, a gente não consegue imaginar uma Unpox em outro quadro territorial, né, de encontro, de uma espécie de comunitas que a gente vive, né, naquele momento, desde as reclamações que a gente tem também, de pegar o ônibus e tal, mas também tem aquele momento que a gente está lá com a possibilidade de se encontrar, de dialogar, de se escutar. Então, isso foi também o que tem marcado o ethos da Unpox desde então, né, já desde 81. Vamos lembrar, então, que esse primeiro momento, ele também é um momento né, da criação. Vocês já estavam com 8 anos, estão se criando em vários lugares do Brasil os programas de pós-graduação, no início de mestrado, e é essa integração, então, desses jovens, porque eram todos muito jovens, né, professores, né, nessa época, vocês podem contar, que estavam começando suas carreiras e que estavam se encontrando e criando essas redes com programas de todos os lugares. Também, assim, algo que é muito importante dessa primeira fase, ainda durante o período da ditadura militar, é o investimento, já se falou aqui, investimento da Ford, que teve, né, também para o IESP, o investimento que a Ford deu, num primeiro momento, para a Unpox, ele foi crucial, fundamental. Né? Se hoje a gente pensar que, naquela primeira reunião lá, de 84, onde eu fui, todas as pessoas que apresentavam nos grupos de trabalho eram financiadas, passagem e hospedagem, tá? E hoje, que nenhuma pessoa poderá ser financiada, vocês veem que havia, mesmo que a comunidade fosse muito menor, já havia muito dinheiro, muito recurso para que a gente pudesse efetivamente construir, né, a nossa associação.
Já mesmo, né, entre várias informações e tal, já em 84 teve um primeiro concurso que a Ampox fazia para financiar a pesquisa de campo de estudantes com dinheiro da Fundação Ford. Né? Várias gerações também fizeram suas pesquisas de campo, no momento que ainda os programas de pós-graduação não tinham PROAP, PROEST, etc., e que não haviam recursos para pesquisa de campo. Também esses editais que a Ampox fez, vários, com a Ford e com outras instituições, foram muito importantes. E eu queria só contar um pouco assim, do crescimento. Né? Em 77, quando se começa, a Ampox tinha 12 GTs já. Tá? Em 79 já tinha 15, em 80 já tinha 20, e em 81, 23. Até o ano passado, e esse ano a gente fez uma pequena modificação que depois eu, né, posso falar, até o ano passado nós tínhamos 35. Então, vejam, de 1981, onde tinha 23 GTs, para 2018, onde tinha 35, só aumentou a possibilidade de 12 GTs. Então, aqui a gente já estou apontando para vocês um dos impasses desse momento, que é como fazer caber todas as ciências sociais brasileiras em 35 GTs hoje, se há 3 décadas atrás nós já tínhamos mais de 20 grupos, né, trabalhando. Bom, a segunda fase, né, tudo isso aqui falando muito rapidamente, já é esse período, né, que eu vejo mais ou menos começando então em 89 até 2001, que é esse período que vai então dessa democratização mais neoliberal, Collor, Fernando Henrique Cardoso, etc. E foi quando a gente vai para Caxambu. E é nesse momento, então, que aí se amplia para esses 35 grupos, e onde, digamos, se começa... E aí, várias coisas, só para vocês terem uma ideia. Então, em 2001, por exemplo, que já é no final dessa época, se começa a fazer essas estatísticas que hoje fazemos em todas as reuniões. Em 2001, tinha 50% de mulheres e 50% de homens. Tinha 774 participantes, dos quais 67% eram da região sudeste. Tá? Isso em 2001, há 18 anos atrás. Depois a gente pode ver como é que foi no ano passado, onde esses dados, quer dizer, o ano passado nós tivemos em torno de 1.500 pessoas, que agora é o que comporta uma reunião da Ampox, em torno de 1.500 pessoas, e a gente vai ver que aumenta o número de mulheres. As regiões se modificam um pouco, mas permanece a região sudeste como a principal região, né, proporcionalmente, que participa da reunião. Então, essa segunda fase, ela é, sim, um momento onde a Ampox se institucionaliza, tem muitos recursos, várias parcerias de financiamento, tanto para a reunião quanto para a manutenção da Ampox como secretaria, e é nesse momento também onde vai se constituir esse modelo de gestão que a Ampox tem hoje, que é uma secretaria fixa, né, está na USP, com uma folha de pagamentos, etc., de pessoas que trabalham para a gente, cujo objetivo dessa secretaria é justamente dar apoio à organização da reunião anual e apoio a todas as atividades da Ampox, que são a publicação do BIB e da RBCS, e também desses números especiais a cada 10 anos que nós fazemos sobre, né, a situação da antropologia, sociologia e ciência política, e uma série de outras publicações, e também o concurso de melhor tese, melhor dissertação, do melhor obra, que também são, digamos, atividades que têm ocupado muito a nossa secretaria. Bom, a gente entra na terceira fase, e eu estou localizando ela de 2002 a 2015, que já é esse momento, né, dos governos do PT, de participação popular, e onde que a gente vai ampliar, vai ver, várias coisas vão acontecer. Primeiro, que os recursos que até então vinham de fundações privadas, como a Fundação Ford e outras, nós vamos agora ter, basicamente, recursos estatais, que vão ser digamos, as parcerias que a gente tem. Nas reuniões da Ampox, a gente vai ter parceria com o IPEA, com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a SPM, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a FINEP, vamos ter um recurso importante da FINEP. E é também esse momento que a gente vai ver essa ampliação exponencial da pós-graduação para fora da região sul e sudeste, né? Região norte, nordeste, centro-oeste. Vai ser nesse período, então, de 2002 a 2015, que vai acontecer essa mega expansão da pós-graduação.
Mas vejam, essa mega expansão da pós-graduação que ocorre nessa, que eu estou chamando de terceira fase da Ampox, ela ocorre num processo migratório de estudantes que fazem sua formação, muitos, inclusive, até são oriundos da região norte, centro-oeste, nordeste, que fazem sua formação de mestrado, sobretudo de doutorado, em programas aqui do Sul, porque antes se fazia no exterior, né? A gente viu também aqui, como o IESP, né? Os Estados Unidos foi muito importante, mas agora, na década, então, de 2000, isso já é muito residual, a formação doutoral no exterior. Temos já um conjunto de programas de doutorado no país, e são esses, então, nossos ex-estudantes, e é isso até que eu, né, eu não vim ontem, mas eu gostaria fiquei muito curiosa de saber, um mapa, onde estão os egressos aqui do IESP, eu imagino, conhecendo um pouco, né, o que eu tenho acompanhado pelos trabalhos na Ampox, que eles devem estar em todos os lugares do Brasil, e eu tenho viajado bastante e tenho encontrado nos lugares que antigamente, há 20 anos atrás, né, quando nós estávamos lá na CAPES, que a gente viajava, ia nos programas, que eu não via tanto essa mobilidade. Eu tenho visto jovens formados no Sul-Sudeste, em todos os lugares do Brasil, interior do Mato Grosso, interior do Nordeste, vários lugares. Eu tenho visto muitos desses jovens e que tem sido muito interessante agora. Recentemente, lá na reunião da SBPC, que foi em Campo Grande, né, fizemos uma reunião com vários professores dos programas de ciências sociais ali no Mato Grosso, e foi muito interessante de ver isso. Quer dizer, todos são altamente engajados com a Ampox, porque na sua formação, enquanto mestrandos, doutorandos, iam às reuniões e aprenderam, digamos, a valorizar esse espaço. Então, o desejo desses jovens todos é justamente de integrar a Ampox, porque para eles né, digamos, é o espaço que eles sonharam enquanto estudantes e que agora são professores que desejam participar. Bom, também é nesse período, aí todo esse crescimento da pós-graduação, nesse período, eu acho que é isso que eu já falei, quer dizer, é o momento da consolidação da avaliação da pós-graduação, e isso dentro da Ampox. A Ampox ocupa um lugar muito importante para esse processo da avaliação de várias instâncias. Uma é a realização regular, sempre tem a reunião dos fóruns de coordenadores das áreas, que é um espaço que é só na Ampox quase que isso acontece. Depois a CAPES até começou a fazer reuniões em Brasília, dos fóruns dos coordenadores, mas nós, nas ciências sociais, em outras áreas, mas nós, nas ciências sociais, sempre tivemos isso, de nos encontrarmos na reunião da Ampox e produzir esse tipo de diálogo. Também outra coisa, um outro movimento que acontece nesse período, e que é um movimento extremamente positivo, mas do qual nós estamos agora repensando na quarta fase, que é o fortalecimento das três áreas, sobretudo, né, sociologia, antropologia, ciência política, junto com relações internacionais, nas suas sociedades, associações, né, específicas, a ABA, SBS, a BCP, não que não existissem antes da Ampox, porque elas já existiam, mas durante os primeiros 15, 20 anos da Ampox, a Ampox tinha um fortalecimento muito maior do que aconteceu nesse período, que foi justamente esse refortalecimento das áreas, como a gente pôde ver no último congresso, né, da SBS, lá em Santa Catarina, que tinha mais de 3 mil pessoas, num momento, né, de crise também. Então, a gente vai ver que teve isso também de positivo, que as nossas três áreas principais, elas também se fortaleceram e se ampliaram muito, e se fortaleceram de forma disciplinar, dentro daquilo que nós consideramos como interdisciplinar de ciências sociais. Bom, só para vocês terem, voltando só para alguns números aqui, nós tínhamos já em 2002, no início, então, dessa terceira fase, 1.142 participantes. Em 2008, pulou para 1.641 participantes. E aí, por exemplo, tem também uma mudança na estrutura da reunião da Ampox, que é bem importante em 2013, que é a criação dos simpósios pós-graduados, que são espaços para os jovens doutores e pós-graduandos apresentarem, é também um espaço hoje, eu diria, um dos mais criativos, ousados, que nós, né, as temáticas que têm vindo através das propostas dos SPGs são realmente muito inovadoras e, sobretudo, o que é muito interessante, vocês podem ver na programação, né, que já está online, o que é muito interessante são as articulações entre coordenadores, coordenadoras, né,
instituições diferentes para fazer a proposta. Antigamente, seguido era, sei lá, o FRJ com o ERJ. Agora não, são lá da Amazônia com Goiás, do Rio Grande do Sul com o Nordeste. Nós vemos também outras articulações na coordenação que muitas vezes, depois a gente vai olhar os currículos lattes dos coordenadores, que muitas vezes a gente foi olhar para ver, bom, né, quem são esses jovens e tal que estão propondo, a gente vai ver que tem um link, que é no espaço de formação. Muitas vezes se formaram, fizeram doutorado no mesmo lugar e agora cada um está num lugar, né, do Brasil. Mas isso me parece algo extremamente novo dentro da nossa área e enriquecedor nisso que a gente está vendo do que aconteceu. Bom, chegamos nesse momento atual, que é esse, né, que eu estou chamando então de quarta fase. Eu acho que ela começa já com o golpe em 2016. Eu acho que a gente já vai vendo, né, a degradação do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, da democracia, etc. E eu acho que aí a gente entra num momento onde, e agora nós estamos, digamos, esse momento se agudiza em 2019, onde a Unpox, que tinha começado, né, lá naquele primeiro momento, que também, né, vamos relembrar, ditadura militar, resistência, forma de encontro. Depois nós nos institucionalizamos como uma associação científica. A nosso principal objetivo é, sim, produzir ciência, dialogar, produzir nosso campo de conhecimento. E agora a gente está de volta a se deparar com esses dilemas. Quer dizer, por um lado, nós voltamos ao momento onde a demanda política para a Unpox, e aí, assim, né, nossos ex-presidentes que estão aqui sabem como a Unpox é impressionante. Eu fico, assim, fico surpresa em algumas situações de encontro com colegas de outras associações científicas, o quanto a Unpox é uma referência, né? Foi a primeira associação nas áreas de humanas de programas de pós-graduação, agora tem em todas, né, história, educação, etc. Então, nós somos uma referência simbólica enquanto instituição. E nós somos também, sobretudo, tem nos sido demandado sem parar, uma referência política, né? Declaração de A, de B e C, boatos, etc. Sem parar, nós recebemos, né, demandas de ação, de posicionamento. Bom, então a gente volta para o momento. Então, esse é o momento. Claro, mas a Unpox não vai se manifestar? Toda hora eu recebo, né? E a Unpox não vai se manifestar? Sim, sim, sim. Mas, bom, como? Então, isso que eu devolvo para vocês, e é onde eu quero também escutar e dialogar mais, porque é um momento complexo. Quer dizer, ao assumir a presidência da Unpox, era muito menos, digamos, o mandato era muito menos esse mandato político externo do que o mandato político interno do nosso como consolidar e ampliar e manter o nosso campo de conhecimento. E agora esse mandato político externo, ele exige isso, por um lado, uma repactuação. Nós queremos continuar, nós estamos sendo chamados como lideranças para esse momento. Nós queremos continuar nessa liderança, e nessa liderança, quais são as nossas posições? Qual é a nossa posição? Quais são as nossas posições? Como que a gente vai se colocar? Bom, para isso, algo que tem sido extremamente gratificante e positivo é a articulação que nós estamos chamando, quer dizer, que o nome era primeiro assim, era só para nós, que era o A4, mas depois são a articulação das ciências sociais, mas a articulação das ciências sociais não funcionou muito, a gente continua chamando de A4, que é uma articulação entre, então, a Unpox, ABA, SBS, ABCP, onde todas essas notas e essas demandas políticas nós fazemos juntos. Né? Nós dialogamos sem parar entre os presidentes das associações, estamos trabalhando nisso. A primeira coisa que nós fizemos, já ainda no ano passado, logo depois do segundo turno, foi uma articulação com o Ministério Público, né, a Débora Duprá, naquelas ameaças que havia contra a liberdade de cátedra na universidade. Nós fizemos né, um pacto entre as nossas associações e o Ministério Público como espaço de a gente poder levar denúncias, etc. Paradoxalmente, isso que a gente achava que seria o mais grave, porque estava sendo naquele momento, não sei se vocês lembram, entraram na universidade, bom, já tinham entrado na UFSC, né, com a morte do reitor, mas estava acontecendo, paradoxalmente, não tem sido esse o foco de demanda que a gente tem recebido. Aquilo que a gente imaginava não foi isso que aconteceu.
Nós estamos agora, nesse momento, muito mais investindo a nossa energia no diálogo com o espaço legislativo. Então, nós temos produzido documentos com dados e reflexões do campo das ciências sociais para comissões do Senado, da Câmara. Temos ido pessoalmente dar depoimentos nessas comissões e dialogar com deputados. Temos também entrado em contato, tido reuniões com as agências de financiamento. Estivemos, em julho, conversando, né, com o presidente da CAPES, conversávamos um pouco sobre isso, quer dizer, para mostrar a nossa preocupação. As pessoas, mas ele recebeu você? Sim, nos recebeu, foi muito cordial, mas justamente a nossa missão é de explicar o que nós fazemos. Sabe aquela coisa do pai, da mãe, da avó? Tu é antropólogo, tu sociólogo, o que faz? Né? A gente se sente um pouco, nesse momento, nessa necessidade, urgência, de traduzir para o campo político, ligado às agências de financiamento, e isso, o que nós fazemos e qual a utilidade disso. Nesse sentido, algo que já tinha iniciado, já vem, que é uma liderança que a Ampox já teve em várias gerações, que foi a criação do Fórum de Ciências Humanas, né, que começou com a luta pela questão do Comitê de Ética, né, da gente não estar ligado aos comitês de ética na área de saúde. Esse Fórum de Ciências Humanas se ampliou para Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Letras e Artes, e se conseguiu um recurso da CAPES, ainda na gestão do Abílio, para o CGE, que é o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, que é um organismo, né, ligado, assim, recebe recurso da CAPES CNPq, e que está encerrando agora uma pesquisa muito importante, que vai ser apresentada, inclusive, na reunião da Ampox, onde eles cruzaram dados do CNPq e da CAPES, das áreas de antropologia, de todas as áreas de humanas, para ver justamente o que nós fazemos e mostrar o impacto que as áreas de humanas têm para as áreas prioritárias de produção de conhecimento no Brasil. Bom, esse é um campo, então, que nós estamos atuando bastante. Voltando para isso, digamos, o para fora, e para onde nós vamos. Então, outra coisa que também tem sido muito importante, eu queria também refazer o convite para todo mundo aqui, quem ainda não é associado à SBPC, ou que já foi um dia e que não é mais, que esse momento, a SBPC tem sido o principal polo aglutinador das sociedades científicas, e nós precisamos realmente fortalecer a SBPC. A SBPC voltou a ter aquele papel que teve nos anos 70, de interlocução e de pressão política muito forte. Então, né, nós estamos participando muito dos fóruns da SBPC. Vai ter a Marcha da Ciência na semana que vem. E eu queria, então, voltar. Estamos para fora, para dentro. Então, para dentro. O que deve ser? A Ampox já é esse poderio do ponto de vista de uma associação científica reconhecida e um espaço onde nós nos reconhecemos como um espaço de diálogo, de interlocução e de crescimento, né, da nossa produção científica. Mas como manter esse espaço? Primeiro, sem recursos, né? Você sabe, por exemplo, essa reunião, o CNPq, que nos últimos 30 anos nós recebíamos recursos do CNPq, esse ano o CNPq acabou com o programa ARC, né, que é o Programa de Financiamento de Eventos, 0 centavos do CNPq. Como manter, então? Como fazer uma reunião, que custa caro, em Caxambu, que é com toda a logística que tem, como acolher, porque também muitos dos conflitos e das dificuldades que nós enfrentamos dentro da nossa comunidade são também que dizem respeito ao desejo tanto das velhas gerações como das novas gerações de participarem da reunião, e o limite físico que Caxambu tem, que são 35 salas, juntando com a sala da paróquia, da Câmara, né, tá? Todas as salas de Caxambu
elas sendo com tudo, tá? Todas as salas possíveis, né? Quase uma igreja evangélica, a gente estava, né, já requisitando para fazer alguma atividade. Mas, bom, então, isso nos leva a propor que a gente tem que, infelizmente, abdicar desse modelo das águas termais, da vilegiatura, do encontro, para talvez a gente vai ter que ir para um caminho de encontros como o da ABA, da SBS, da BCP, nas universidades públicas, enquanto elas existem em universidades públicas, para também termos, né, esse respaldo institucional e, talvez, com isso, também a gente voltar a, quem sabe, fazer uma circulação maior desse espaço, como tem sido as nossas associações específicas. Tem também havido muita discussão se a gente precisa, se não seria o caso de articular a Ampox com a SBS, num ano, outro ano, Ampox com a RBA, outro ano. Tem muitas propostas que estão sendo feitas sobre como a gente garantir o encontro anual, mas de forma mais ampla, mais inclusiva, mais democrática. Bom, nesse sentido, a gente fez algumas pequenas ações nesse ano, que foi desde um desconto na inscrição para quem vem de mais longe, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Fizemos também um edital de ações afirmativas para estudantes que entraram na pós-graduação por cotas étnico-raciais e pessoas trans. Tivemos uma boa resposta. Esse foi um dos pequenos projetos que nós vamos ter, espero, apoio da Fundação Ford para manter. Bom, também questões como as questões de gênero, sabendo que temos muito mais mulheres que estão indo nas reuniões da Ampox e que as jovens, nessa etapa, vão com filhos. Nós também temos garantido esse espaço para crianças pequenas, para crianças, bebês de colo. Está sendo também toda uma logística, como vai ser a questão da amamentação, etc., no próximo encontro. Então, nós também estamos pensando de como envolver, criar mecanismos de que a gente possa ter, digamos isso, uma Ampox mais inclusiva, uma Ampox onde tenha mais coisas. E, finalmente, eu acho que o último tópico, que é o tópico que, ao escutar vocês aqui, eu me perguntava, dizia, meu Deus, como eu tenho que saber, como eu preciso ler essas revistas da ciência política e aprender mais, que é também o que nós temos percebido. Quer dizer, não será o momento da gente voltar a fazer que a Ampox seja o espaço mesmo das ciências sociais, no sentido de que ciências sociais, enquanto um campo interdisciplinar que articula, pelo menos, antropologia com ciência política, sociologia com a antropologia, sociologia com ciência política, que vocês já fazem aqui, talvez voltando a pensar, porque nós vemos também, grande parte das propostas que são feitas, elas são muito disciplinares. São pessoas de várias instituições, mas da antropologia. São pessoas de vários lugares da sociologia. Então, também, nós temos nos perguntado se, nesse momento, não seria essa uma forma de renovar o nosso campo de conhecimento, permitindo essas pontes, de alguma forma, recriando nossos editais, estimulando a nossa comunidade a produzir mais esse diálogo entre disciplinas, antropologia, sociologia, ciência política e as relações internacionais, que tem tido um papel crescente, né, dentro da Ampox. Bom, é um pouco isso. De todo jeito, o que eu queria dizer é isso. Sobretudo, nós queremos ouvir vocês e nos ajudarem a pensar a como enfrentar esse momento, que é um momento grave e complexo para a continuidade da Ampox, tal como ela existe, e nós vamos ter que pensar numa nova Ampox para poder continuar nos próximos anos. Espero que também mais 50 anos, que nem vocês aqui. Parabéns mais uma vez pelo evento. Tá. Só um segundo, eu vou, quebrando o protocolo um pouco, vou retomar a palavra à professora Maria Isabel, que ela gostaria de... Não, na verdade, é só para dar uma boa notícia à professora e o professor João e a casa aqui, que se no ano que vem a Ampox e vocês junto com a UERJ, né, porque a FAPERJ ela só pode financiar eventos que sejam estaduais, mas que já foi aprovado no Conselho Superior essa semana, eu estava presente, um edital para eventos de 2020, aumentando o valor dos eventos e
provavelmente esse edital ele vai ser para o ano inteiro, então ele dá maior flexibilidade, porque a FAPERJ ela fazia, né, semestral, lançava para um semestre, depois um outro para o outro semestre. Então, é uma boa notícia. No Rio de Janeiro, nós estamos investindo. Posso passar para ele? Eu queria agora convidar o Pedro para falar, o Pedro Abramovar. Eu esqueci de dizer que o Pedro é doutor em ciência política pelo IESP, certo? Esse é mais um dado da biografia. Obrigado, Féris. A última vez que sentei nessa cadeira foi justamente para defender o doutorado, há 10 anos atrás. Então, acho que sim. Exatamente. Queria, claro, agradecer o convite. É ótimo voltar para cá. Claro que com um chapéu completamente diferente. Hoje, então, falando aqui não como cientista político, mas como diretor da Open Society para a América Latina, falar um pouco, quer dizer, a Open Society é uma fundação que financia organizações da sociedade civil no mundo inteiro, principalmente para em temas de direitos humanos, democracia, justiça. Claro, em vários lugares do mundo, inclusive aqui na América Latina, financia universidades, financia algum tipo de pesquisa. Mas financia, claro, com um espírito muito diferente do espírito de quem financia das agências de fomento, né? E eu acho importante fazer essa distinção e problematizar, inclusive, o que isso significa, principalmente no momento onde o acesso a recursos das agências de fomento está sendo tão restringido no Brasil, para que a gente em nenhum momento possa pensar que existe uma possibilidade de substituir os recursos das agências de fomento pelo tipo de recurso que fundações como a nossa pode prover. E para falar um pouco disso, eu vou voltar um pouco no tempo. Quando eu era secretário de Assuntos Legislativos no Ministério da Justiça, a gente criou um programa chamado Pensando Direito, que era um programa que financiava pesquisa a partir do Ministério da Justiça. E financiava também numa lógica, eu diria, mais parecida com o lugar que eu estou hoje, com uma fundação, do que com uma agência de fomento. A maioria das universidades contempladas, dos departamentos e faculdades contemplados eram na área de direito, porque era dentro do Ministério da Justiça, mas o IESP, inclusive, foi contemplado com uma das pesquisas, foi sobre conferências. E a gente acho uma experiência interessante, porque era um momento onde tinha muito pouco dinheiro para pesquisa para o direito, né? E a gente acabou sendo um dos principais, durante algum momento até o principal financiador de pesquisa em direito no Brasil, o que era muito problemático. Claro que para as universidades e para quem estava fazendo pesquisa tinha um elemento imediato muito positivo, mas era problemático porque a gente não financiava pesquisa, o nosso objetivo não era financiar a pesquisa e fortalecer a pesquisa jurídica no Brasil. O nosso objetivo era bastante utilitário, era produzir informação de qualidade para os temas que a gente estava discutindo com o Congresso Nacional naquele momento, que eram vários, do Estatuto dos Povos Indígenas, temas de desarmamento, temas de segurança pública, processo penal, reforma da lei de estrangeiros, uma série de alterações legislativas que estavam sendo debatidas e que a gente criou, e acho que foi muito interessante o modelo na época, porque era muito comum na época um tipo de associação dos órgãos públicos com PNUD, Unesco, etc., no qual você já um pouco selecionava a priori quem você ia contratar e tinha um processo um pouco, digamos assim, só formal, para dizer assim, para você escolher aquela organização que quase funcionava como uma consultoria para os ministérios. A gente resolveu não fazer isso, né, e resolveu ter uma relação com as universidades que trabalhava e que tinha como princípio o respeito à autonomia na pesquisa. Então, a gente criava bancas completamente independentes para escolher os projetos, externas, só com professores doutores, em alguns casos com ministros do Supremo Tribunal Federal. Na época, aquilo parecia ser algo que dava mais respeitabilidade às bancas. E a gente, a partir daí,
os projetos eram escolhidos, e uma vez que a gente definiu o tema a partir da necessidade de produção de conhecimento de uma área que a gente ia debater com o Congresso. Uma vez que o projeto era escolhido, o que a gente dizia para as universidades era: a gente escolhe as perguntas, mas as respostas vocês têm completa autonomia para dar, né? E isso era muito importante. Isso era muito importante para a gente porque, de novo, era um momento, né, onde era possível, e eu estou afastado da política nacional, não sei dizer o quanto isso ainda é possível, mas era um momento onde era claramente possível você entrar no debate com o Congresso Nacional a partir da lógica do convencimento. Então, chegar com... a gente não tinha emenda parlamentar, não tinha cargo, não tinha... o departamento do mensalão era em outra porta. A gente não tinha nenhum... Então, a nossa relação com o Congresso era absolutamente política e técnica, mas nesse sentido de levar argumentos. E é o que quando a gente chegava com os argumentos produzidos pelas universidades, com essa garantia que eles tinham sido produzidos de maneira independente, isso era muitas vezes capaz de transformar completamente o debate no Congresso Nacional e virar posições que a gente, como governo, ia perder, e aqueles argumentos faziam o debate virar, e isso fazia a partir justamente da lógica da autonomia da universidade. Isso era muito importante, né? Mas, na minha opinião, acho que tinha um problema muito sério, porque quem estava definindo as prioridades da pesquisa em direito no Brasil naqueles anos era a Secretaria de Assuntos Legislativos, né? Porque não tinha praticamente recursos de outras áreas. Depois começaram a aparecer alguns projetos. O Conselho Nacional de Justiça um pouco se inspirou nesse modelo e criou algo parecido, mas também tinha um pouco essa lógica de distorcer as prioridades, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que era muito interessante para os departamentos ter um pouco esse contato com a vida política nacional, essa interferência. A gente levava os professores para discutir com os deputados. Isso tinha um efeito muito positivo, eu acho, no tipo de discussão que voltava para a universidade e na maneira como isso era incorporado nos programas posteriormente, tanto na pesquisa quanto no ensino. Estando aqui hoje, eu acho que mas a partir daí isso me deu clareza do tipo de desafio que é você fazer financiamento à pesquisa e a universidades, não estando em agências de fomento. Estando hoje na Open Society, acho que a gente muitas vezes financia universidades buscando, e acho que de várias maneiras. Quer dizer, algumas buscando um tipo de conhecimento específico. Então, por exemplo, uma das áreas que a gente trabalha aqui no Brasil é a área de segurança pública e redução de homicídios. Então, claro que várias vezes, com a própria UERJ, a gente financiou o trabalho por bastante tempo do professor Inácio Cano. O tipo de conhecimento que era gerado ali era fundamental para o campo de segurança pública todo poder se organizar e pensar que tipo de intervenções funcionavam, não funcionavam, avaliação. Isso era algo bastante... Enfim, teve um efeito muito importante para as organizações da sociedade civil. Outro tipo de apoio são projetos, e aí, claro, tem o caso do Observatório Legislativo aqui no IESP, são projetos feitos a partir da academia, mas que têm um caráter de serviço para a sociedade civil, né? Então, quando a sociedade civil pode, a partir do conhecimento produzido na universidade, usar aquilo para construir a sua atuação, mudar a sua atuação né, fazer isso justamente de maneira muito mais bem informada. Acho que tem um terceiro elemento assim, no que está acontecendo na nossa região, na América Latina hoje, mas particularmente no Brasil, que é um pouco de... eu fiquei e aí inspirado um pouco no que a professora Miriam estava falando, quando ela estava falando da necessidade de traduzir para o governo o que sociólogos, cientistas políticos e antropólogos fazem. Eu fiquei pensando que o meu grande medo é que eles entendam. Né? Porque, de fato, acho que esse trabalho de traduzir, de a gente conseguir... Quer dizer, o trabalho de explicar as relações de poder, o que está acontecendo no Brasil hoje, etc., é um trabalho que certamente incomoda, né? E eu acho que esse é um lugar que a gente precisa olhar,
e entender as reações e os cortes de custos à universidade, claramente, ainda mais com o atual ministro da Educação, claramente como algo que não faz parte de um programa de corte de custos, mas faz parte de uma daqueles que entendem o que é o trabalho de sociólogos, enfim, de quem produz ciências humanas, né? Então, eu acho que esse trabalho de tradução da realidade, de compreensão, de entender os riscos que a democracia está sofrendo, os riscos que os movimentos sociais estão correndo, de olhar globalmente, olhar para os outros fenômenos parecidos com o nosso em outros lugares do mundo e os impactos que isso possa ter aqui, é um outro, acho que, espaço de financiamento muito importante para fundações como a nossa, que acho que a gente deveria pensar mais em como aproveitar o conhecimento da academia para olhar para o futuro. Mas eu acho, voltando nesse ponto, é muito importante pensar que em nenhum momento isso vai poder substituir a pesquisa que é feita sem essa visão utilitarista que a gente tem sobre a pesquisa. Quer dizer, quando a gente contrata e financia uma universidade, diferentemente de quando a gente financia uma organização da sociedade civil, onde boa parte das vezes a gente financia para ela existir como tal, sem nenhum projeto específico, sem nenhuma condicionante, etc., as agências de fomento fazem isso com a pesquisa. A necessidade de você ter pesquisas que não estão feitas a partir das lógicas de determinadas políticas públicas do momento, de determinadas visões governamentais daquele momento, que não podem, claro, ser censuradas por determinadas visões políticas no momento, como tem acontecido ainda timidamente, eu diria, mas muito mais do que a democracia permitiria, isso implica numa desconstrução de um patrimônio que o Brasil tem, que é o investimento em pesquisa, que é muito grave e que a gente não pode olhar para isso e tentar remendar de maneiras parciais, né? Eu acho que é o tipo de... Acho que tanto do ponto de vista do conhecimento, da valorização da cultura, da construção do patrimônio cultural brasileiro, mas também do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Enfim, acho que tem o trabalho da economista Mariana Mazzucato mostra cada vez mais a importância do investimento estatal não direcionado a determinados setores específicos, mas o conhecimento estatal como gerador de inovação a partir do investimento em pesquisa e inovação em diversas áreas, é o grande motor do aumento da produtividade em todos os países do mundo. Quer dizer, essa visão de que você pode ter um conhecimento, um emprego mais eficiente dos recursos públicos, cortando justamente de setores como produção de pesquisa e inovação, é algo absolutamente contrário à visão mais, enfim, contemporânea, o debate mais contemporâneo na economia, né? Então, acho que, inclusive, para o tema do desenvolvimento econômico, é muito importante o debate da valorização da pesquisa em todas as áreas, não só em, como é que o presidente disse, veterinária, e teve essa fala. Então, acho que... E aí, um pouco para encerrar, para a gente também abrir para o debate, acho que um outro tema que coloca aqui, do nosso ponto de vista da Open Society, é como a gente pensa um tipo de integração, e não só pensando claramente no lado do financiamento, mas como a gente pensa um tipo de integração entre a sociedade civil, as organizações da sociedade civil e a universidade, que possam dar conta do atual momento que a gente vive na nossa democracia. Eu dei alguns exemplos, quer dizer, acho que essa questão de projetos específicos, a questão de construção de conhecimento que ajude a sociedade civil a pensar a sua atuação, mas acho que também, quer dizer, a abertura da academia para olhar, estar em contato, entender o que movimentos sociais e organizações da sociedade civil estão fazendo hoje, estão na linha de frente da resistência aos avanços autoritários que a gente vê hoje no Brasil, eu acho que é muito importante. Até porque, e eu falo isso também de experiência própria aí, com o chapéu da Open Society, a gente acabou de viver, a gente Open Society acabou de viver um processo absolutamente doloroso
na Hungria, no qual a universidade, mantida pela nossa fundação, integralmente mantida pela nossa fundação, a Universidade Centro-Europeia, foi fechada pelo governo húngaro por motivos ideológicos, né? Acho que assim era uma universidade relativamente aberta para a sociedade civil, mas uma das avaliações que se faz é que houve uma reação, houve manifestações de 80, 100 mil pessoas na rua em defesa da universidade, que não foram suficientes para desmobilizar o governo, mas uma das autocríticas que eu ouço dos meus colegas na Hungria é que faltou um trabalho anterior de conseguir trazer a sociedade civil para dentro da universidade, de maneira a, no momento do ataque à universidade, você ter força suficiente para conseguir, a partir da sociedade civil, enfrentar esse ataque. Eu acho que a gente não pode, de maneira alguma, minimizar os riscos que a universidade corre hoje no Brasil, que a liberdade acadêmica corre. E aí essa é uma área também que qualquer projeto, isso nos interessa muito, quer dizer, qualquer projeto que diga respeito à valorização e a proteção da liberdade acadêmica, né? E a gente tem apoiado alguns projetos que vão nessa linha. Um projeto com o professor Conrado Hubner, da USP, de monitorar uma série de indicadores de fechamento do espaço cívico no Brasil, um deles liberdade acadêmica. A gente está apoiando um outro projeto chamado Aliança, em São Paulo, com uma série de advogados, que um dos objetivos é proteger professores que estejam sendo perseguidos ou por movimentos como Escola Sem Partido ou por autoridades públicas. Então, quer dizer, o fomento do debate, da valorização da liberdade acadêmica é algo muito importante. E o que a gente percebe em vários países do mundo, na Turquia, onde a gente também tem uma presença grande, na Polônia, é que o caso da Hungria é um caso extremo, no qual o governo decide fechar uma universidade. Em geral, isso acontece aos poucos, acontece com pequenos movimentos financeiros, de oferecer um pouco mais ali, um pouco menos aqui, e a falta de reação imediata, quando você tem uma manipulação da liberdade acadêmica a partir dos recursos, direcionamento dos recursos públicos, faz com que, a hora que a situação seja insustentável, não tem mais ninguém para conseguir defender a própria liberdade acadêmica. Então, acho também esse chamado para que a gente pense conjuntamente em como se proteger os ataques à liberdade acadêmica no Brasil de hoje é um chamado importante. Bom, gente, como a gente ainda tem um tempinho, mas eu também não quero, ou a organização, não quero falar por mim, porque a organização do evento não quer também atrasar o horário, eu vou abrir para uma rodada de perguntas, tá? Quem quiser. E aí depois a gente encerra, faz uma pausa para, então, o evento final, que é a palestra do professor Vanderlei. Não tem outro... Eu, na realidade, vou fazer 2 comentários, né? Na realidade, o Pedro e a Maria Isabel. Bem, em relação ao que você falou na parte da universidade, só destacar que, entre as alegações que o Ministério da Educação fez para a necessidade de descontingenciar recursos, eles colocaram explicitamente a pressão social, né? Justamente seria o momento de maior desgaste do governo quando os estudantes e a população foi à rua para defender as universidades públicas, né? Então, só chamar a atenção de realmente isso é da maior importância, né? Uma coisa que eu ouvi de um aluno aqui do IESP, que eu oriento, que ele disse o seguinte: ele tem bolsa do CNPq, essa história você já deve ter ouvido falar em outras ocasiões, que ele está querendo mudar para a bolsa da FAPERJ. É inimaginável, você é colega, né? Nossa, né? 2 anos atrás, pensar numa situação como essa, né? Que nós tivemos uma série de crise financeira, pensar que
algum estudante fosse preferir, e ele disse, eu não sei, essa balbúrdia que está aí toda hora ameaçando o corte, a FAPERJ pode eventualmente atrasar tudo, mas vai ter garantido nossos recursos. Estão saindo vários editais, né, editais temáticos, você está anunciando aí o edital para apoio a eventos, né, então, realmente, a gente sempre causa uma apreensão, né, mudança de governo, né, o que vai acontecer, mas realmente na área de ciência e tecnologia, né, na verdade, de pesquisa que interessa, a própria indicação do Gerson, né, foi uma indicação, uma sinalização importante, né, realmente me parece... Claro que a gente não vive no País da Maravilha, o Brasil está numa crise econômica profunda, isso afeta as finanças do Estado, mas é só para fazer esse comentário, né, geral. Eu queria lembrar uma situação que eu pude discutir recentemente, que é o seguinte: vocês sabem que a Unesco está firmemente decidida agora a regulamentar o direito à ciência, que faz parte lá dos direitos humanos e nunca foi regulamentada. E, num workshop recente da Unesco, eu cheguei à seguinte conclusão: é possível mover ações contra iniciativas governamentais que privam as pessoas de informação científica. Veja, por exemplo, essa questão do INPE na Amazônia. Claramente, é uma situação em que você impede a população de ser informada cientificamente sobre o que está passando. E, quer dizer, não sou da área jurídica, mas soube pelos meus colegas jurídicos que é possível mover ações nesse sentido. E acho que isso é uma abertura que a gente não devia esquecer. Bom, comentando em cima do que o professor Luiz Fernando falou, lógico e lamentavelmente a FAPERJ não tem condição de abarcar todas as bolsas do Estado do Rio de Janeiro que as outras agências de fomento elas têm para oferecer. Por isso, as muitas idas do nosso secretário de Ciência e Tecnologia ao governo federal para conversar com o ministro Marcos Pontes e conversar com outras pessoas do governo federal para que a gente possa ter condição de mantê-las, porque o governo do Estado do Rio de Janeiro está tentando, mesmo com todo o buraco negro que existe, manter e investir na ciência, tecnologia e inovação no Estado, porque esse é o caminho, é investimento, não tem outro jeito. E mesmo com o buraco negro, a gente precisa também restabelecer o nome do governo do Estado, o nome das instituições do Estado. E para que você possa restabelecer, você tem que mostrar o primeiro passo e dar esse primeiro passo. E o governo do Estado ele tem que mostrar um primeiro investimento para que outros investam. Enquanto o governo do Estado não investir, por conta dos anos passados muito ruins, então os outros e a empresa, enfim, todo o restante que abarca esse investimento não virá. O que a gente pôde fazer pelo INPA? As bolsas dos 313 de iniciação científica e iniciação científica júnior do INPA, onde o impacto financeiro era muito pequeno, né, R$ 81 mil por mês, para o impacto social e acadêmico do que elas representam. Então, o secretário foi ao ministro Marcos Pontes para dar ciência, de uma forma gentil, de que o Estado do Rio de Janeiro abarcaria o provimento dessas bolsas justamente por saber da importância desse processo. Com relação à sociedade, como bem colocou o professor, a sociedade, às vezes, ela não tem noção daquilo que a ciência impacta no seu dia a dia. Então, demonstrações de formas de legislação, daquilo que cabe, qual é a competência, qual é o seu direito, de que forma você pode fazer. E isso não é só na parte de legislação, é em tudo. Só para dar um comentário, assim, um exemplo muito rápido,
Durante o período de transição, veio uma das pessoas que estavam coordenando a gestão, né, onde a gente tinha que trabalhar e apresentar propostas para 100 dias e 180 dias. E aí uma das pessoas disse, não, porque na FAPERJ os pesquisadores eles pesquisam aquilo que tem na cabeça do camarão. Aí eu, não. Senta aqui que eu vou desenhar para você entender. Não é bem assim. Então, eu vou contar para você uma só, apenas. Eu, enquanto estive como presidente da FAPERJ, eu fui à UENF, num evento de pós-graduação, onde lá tinha um projeto financiado pela FAPERJ, onde se mudou uma localidade, porque essa localidade ela fazia tijolo, né, de barro, e isso fazia assoreamento, então causavam vários problemas. Então, o que o projeto de pesquisa através da universidade fez? Ao invés de se fazer tijolo daquela maneira, modificou-se o processo de extração da argila, e não só se produziu tijolo, mas como também as mulheres faziam utensílios para venda. Então, eu não tenho só o homem trabalhando em casa, mas a mulher contribuindo nesse processo de rendimento familiar. E, além disso, com aquela mesma argila, eles fizeram atividades sociais e educativas para idosos e para pacientes com necessidades especiais. Aí a pessoa ficou me olhando, tipo, é da Lua, né? Essa pessoa vem de outro lugar. Porque é isso. Só que as pessoas, a sociedade, de uma forma geral, elas não têm essa informação do que a ciência, do que a pesquisa impacta, de fato, na vida de cada uma delas. Então, talvez seja isso que a gente também precisa fazer, começar a reverberar essa informação. E a gente está começando, por conta da Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é em outubro, né, o mês de outubro, a gente vai começar, através da nossa secretaria, um programa, Ciência em 1 Minuto. Em 1 minuto, a gente está fazendo vídeos com pesquisadores falando o que a sua pesquisa interfere na vida do cidadão. Então, a gente vai mostrar para a sociedade a valorizar o pesquisador. Porque se a gente tiver a sociedade do nosso lado, que acha que a gente vive nababescamente, sendo servidor e ganhando bolsa, ele vai começar a ver um pouquinho diferente e vai dar a mão para a gente quando a gente tiver que lutar por alguma coisa bem justa. Obrigado. Pedro, quer fazer alguma? Bom, gente, então, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença da professora Marisabel, Miriam Grossi, Pedro Abramovay, e a presença de todos vocês, e anunciar o próximo evento, que será o evento final desse seminário, palestra do professor Vanderlei Guilherme dos Santos, que já se encontra aqui. Começa em ponto às 18 horas, é isso? Bom, obrigado.